Abro a massa à mão no estilo italiano, mas a borda fica com o centro cru. Por quê? Eu vou falar uma verdade assim, uma sinceridade. 80 a 90% dos meus amigos brasileiros odeiam a pizza italiana de qualquer região. 10 a 20% dos meus amigos brasileiros amam a pizza italiana com uma paixão feroz e estão dispostos a pagar o quanto for pela pizza italiana. Quem já leu um texto lá do italiano, esqueci o nome dele, sobre a filosofia 80-20, vai entender do que eu tô falando. Se você quiser atender esses 20% de pessoas dispostas a pagar qualquer valor por uma pizza, porque é uma experiência fantástica, é um público exigente, mas muito lucrativo. Se você quiser atender 80% das pessoas numa festa, por exemplo, dificilmente você vai oferecer uma pizza específica italiana de alguma região. Lembrando que quando fala que a mão é estilo italiano, é uma maneira meio esquisita de falar, porque assim, tem várias regiões na Itália. Nesse caso, o que quer dizer é aquele modo que você põe a bolinha de massa e aí você vai marcar a borda para você poder abrir. Qual que é a questão? Aqui no Brasil, baseado em vários vídeos que foram colocados na internet, existe um modo de abrir a massa que não é o modo italiano, é o modo brasileiro, é o modo nacional, mas é inspirado no modo italiano. Ele é mais parecido com o modo americano, com o modo que é usado pela Domino's. Com a ponta dos dedos, você pressiona a massa pelo centro e você faz como se fosse uma borda na grossura de um dedo, feito um cordão em torno da pizza, e aí você estica ao meio, fazendo uma espécie de um cordão em torno da pizza. Algumas regiões da Itália fazem isso também, mas é incomum, assim, esse pessoal que gosta de borda. Quem gosta de borda, que eles chamam de canoto, né, que é o bote, né, que fica feito um bote inflável, esse tipo de borda não é feita desse jeito que o pessoal faz, assim, apertando. Esse tipo de borda, a característica dela é que a massa ela é esticada, empurrando as bolhas de ar, mas não fica uma espécie de um cordão da grossura de um dedo em volta da massa. É como se ficassem dois dedos deitados assim de massa, mas ela fica mais larguinha. Ela não fica tipo gordinha na ponta. Se quiser notar essa diferença, pode ver vídeo de várias pessoas aí abrindo no Brasil, chefe, mestre, etc., e ver vídeo de italianos abrindo. Você vê que no geral os italianos eles dão basicamente 2, 3 dedadas no meio da massa, bem no meião mesmo, como se a borda fosse desse tamanho. E aí depois eles dão uns slaps, uns tapas na massa e a massa tá aberta. Significa que lá no centro da massa ela tá nessa espessura. Ela vai mais ou menos nessa espessura até perto da borda. Chegando perto da borda, a espessura triplica e continua por mais ou menos uns 3 ou 4 centímetros. Essa espessura triplicada que ela acaba inchando para fazer o canoto, entendeu? São técnicas diferentes, são métodos diferentes que pela distância, pelo fato da Itália estar longe, o Brasil está aqui e tal, tudo, a gente não tem um contato tão objetivo, isso acaba influenciando. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, as massas abertas à mão estilo italiano, geralmente elas são muito mais hidratadas, tem muito mais água, elas são muito mais moles e muito mais, como é que eles falam, mórbidas, elas são mais mórbidas do que as brasileiras. O Brasil, em geral, tem mania de fazer a massa mais para seca, um pouco antes do ponto de pão, ou a massa num ponto de pão caseiro, pão francês, etc. É uma massa que praticamente não gruda na mão e quando você aperta ela oferece muita resistência. Já as massas estilo italiano em geral, elas precisam ser feitas com a masseira espiral. Se você tentar fazer com essa basculante de 2 braços, não é muito legal, é difícil dar um ponto legal e elas acabam ficando mais hidratadas, mais molinhas. O que acaba acontecendo é que como a massa fica mais mole, ela é mais fácil de esticar, mas se você vacilar, você pode prejudicar. E tem que entender também que é o seguinte, você vê vídeos do Mário Petrollo, por exemplo, Pizza ali Infinito, ele abrindo aquelas massas, aquele estilo de massa não é um tipo tradicional clássico, é uma massa de baixa hidratação parecida com a massa brasileira, feita com uma farinha muito mais forte, manitoba, e é um tipo de pizza que em geral, assim, ela é muito boa ali na hora, mas aquela borda e tal, depois de 2, 3 horas que a pizza foi feita, a borda tem a tendência a endurecer, porque é uma massa muito forte, então é uma massa muito resistente, é outra pegada. No seu caso, amigão, que tá abrindo a mão, primeira coisa é ver se a sua massa, essa massa mais molinha, ver se a temperatura do seu forno tá legal e ver se na hora que você for abrir a massa, faz um teste assim. Você, por exemplo, bate a sua massa, bate, por exemplo, 6 massas. Com 1 hora, você abre a primeira massa. Com 2 horas, você abre a segunda massa. Com 3 horas,
horas você abre a terceira massa, e assim vai até completar 6 horas. Aí você vê nesses tempos qual é o tempo que a sua massa ficou melhor, com a melhor fermentação para melhor abertura. Da próxima vez que você for fazer, você já trabalha dentro daquele intervalo. É uma dica, tem várias maneiras de fazer isso, tá? Lembrando mais uma vez para você curtir, compartilhar, comentar, tudo isso ajuda mais pessoas conhecerem o nosso trabalho, mais pessoas saberem o que está acontecendo. Às vezes, gente, uma simples palavra de apoio, de motivação já faz a gente acordar mais feliz, assim, acordar com mais alegria. Isso é muito bom, eu agradeço. Quem precisa de consultoria para acertar a massa ou coisa assim, tanto presencial quanto online, eu faço esse trabalho já faz muito tempo, com muita tranquilidade, com bastante sucesso, é rapidão.